A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse também o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Meus queridos, vamos estudar sobre nossas relações com o mundo invisível. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não perguntes, quem sou eu? Nem digas, nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças. Ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Repara esse dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo, não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre nossas relações com o mundo invisível. Segundo o Espiritismo, a mediunidade serve também como ferramenta de auxílio e socorro aos desencarnados sofredores, até mesmo aos obsessores. Quando nós falamos isso, porque a doutrina espírita não existe aqui no nosso meio, o chamado exorcismo. Eu sempre gosto de afirmar e desafio a qualquer um outro religioso que esteja nos ouvindo nesse instante, onde foi que Jesus praticou ações assim de gritarias, de expulsando demônios dessa maneira. Não existe. O Cristo mantinha com eles um diálogo. E qual é a resposta sempre? O que queres de mim, filho do homem? O que queres de mim, filho de Deus? Assim eles referiam Jesus, não como Deus, mas como Filho amado. Então, o que realmente importa é a autoridade moral do médium. E antes da doutrina espírita estar aqui organizada, que é o Consolador, Paulo de Tarso já falava dos dons espirituais no capítulo 12 da 1 Coríntios. Que uns terão visão, outros profetizarão, outros falarão em línguas estranhas, outros discernirão os espíritos, que são os orientadores nas casas espíritas. Então, não poderiam os espíritos superiores tratar dos desencarnados diretamente sem necessidade de contribuição dos médiuns? É uma pergunta, De fato, são os espíritos superiores os grandes tratadores das almas em sofrimento de qualquer natureza, que chegam ao além. A contribuição que os médiuns encarnados dão ao trabalho dos espíritos superiores é de relevância.
quando consideramos as condições intelecto-moral gerais dos médiuns. Na verdade, muitas vezes há uma necessidade de um choque anímico, né? Nas reuniões mediúnicas, que são fechadas exclusivamente a médiuns, que dispensa curiosidade, né? Porque o Espiritismo não tem manifestação de espíritos na presença de pessoas comuns. Então não existe nenhuma palestra pública, manifestações de espíritos nas casas espíritas. Existem na Igreja Católica, no movimento carismático, nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais ou neopentecostais, no sincretismo religioso afro-brasileiro, né, como a Umbanda, Candomblé e outras mais, mas o Espiritismo não. E quando acontece, unicamente são para médiuns equilibrados e orientadores. Então, em sã consciência, não podemos admitir que, com pouquíssimo tempo dedicado aos deveres mediúnicos, isso quando se tem médiuns dedicados, 1 ou 2 horas por semana, consigamos grandes atuações no socorro aos sofredores obsessores de qualquer tipo. Nós damos uma mínima contribuição. Então, as reuniões medianímicas funcionam como intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Muitas vezes, o necessitado desencarnado precisa do choque anímico. Por que é isso? Porque ele não consegue falar conosco aqui. Ele precisa de um corpo material, que na verdade é um transmissor, né, para que ele possa esboçar os seus pensamentos, articular através do chakra laríngeo do médium encarnado. E o doutrinador, com toda a sua paciência, o orientador, muitas vezes chama a responsabilidade. Escuta, irmão, você está falando através de um aparelho, de um corpo que não te pertence. Portanto, é uma prova de que você está no mundo espiritual. Porque muitos destes desencarnam e acreditam em estar encarnados, né? Ficam ali presos às coisas materiais, dizendo que estão cortando a cerca da fazenda dele, tirando o gado. Enfim, como se ele estivesse ali preso ainda aquelas coisas. Muitas vezes, então, são necessários esse choque anímico. De outro modo, torna-se difícil imaginar que consigam oferecer grandes ajudas no mundo invisível. Médios que ainda não conseguiram se libertar dos vícios, quaisquer que sejam, médios que ainda estão presos às paixões perturbadoras, às mágoas, ciúmes, invejas e mesmo ódios, médios que sofrem graves bibliofobia e que optam pela ignorância, preferindo inventar falsas explicações para as peripécias da vida, ao invés de buscarem as dignas respostas da doutrina espírita. Outros que, lamentavelmente, estão muito interessados em apresentar como seus minguados poderes e com egos inchados, de que em servir de pétreo suporte sobre o qual possa levantar-se luz e entendimento, a saúde e a paz para si e para com todos. Egoísmo, né? Achando que pode fazer uma coisa. Primeiro, que nós não curamos a ninguém. Isso é fato, indiscutível. Ninguém tem o poder de cura se a pessoa não estiver, primeiro, interessada, merecedora. Então, por intermédio dela própria e com o auxílio da espiritualidade, ela vai se curar. Por isso que Jesus, vá que a sua fé te salvou, sempre referia a sua fé. Então é da pessoa, é do ser humano. E fora de dúvida que alguns encarnados ofertam sua cooperação aos guias invisíveis, aos labores aos quais se acham ainda ligados. Porém, os referidos mensageiros do mundo espiritual precisam ser dotados de profundo espírito de compreensão, de intenso amor ao próximo, de uma crística paciência, a fim de que consigam entender as necessidades dos desencarnados infelizes e ainda contornar as deficiências, quais sempre alimentadas e mantidas sob diversas justificativas de grande número dos medianeiros que se apresentam dizendo querer trabalhar no bem, mas que no fundo não conseguem sequer trabalhar em si mesmos no esforço por superar as suas más inclinações ou suplantar suas amplas limitações. Então, meus queridos irmãos, mediunidade não é brincadeira, é uma responsabilidade intensa, imensa, e médium algum é superior a quem quer que seja. Normalmente são os mais endividados do passado.
E a mediunidade é gratuita. Ai daqueles que utilizam isso para ganhar dinheiro. Não sabem a responsabilidade que estão adquirindo e que terão que responder no final dessa existência, no mundo espiritual e nas próximas encarnações. É comum que pessoas se deem conta de sua mediunidade, bem como a do espiritismo, e sintam, a partir daí, o desejo de formar um grupo. No entanto, Leon Denis, continuador do legado de Allan Kardec, relata em seu livro No Invisível que a continuação dos grupos comporta regras e condições cuja observância influi consideravelmente no resultado a alcançar. Muitas tentativas tornam-se infrutíferas. Grande número de grupos não tem mais do que uma existência efêmera, em consequência da falta de paciência, de dedicação e de coesão. Pelos seus conhecimentos e experiência, poderia nos relatar quais as melhores diretrizes para o eixo nesse tipo de empreendimento? Para o êxito de qualquer formação espírita, sejam grupos de estudos espíritas ou reuniões práticas, as quais são chamadas reuniões ou sessões mediúnicas, há que se dar atenção a alguns itens bastante importantes e indispensáveis mesmo. Objetivo superior, desejo de dedicar-se em atividade do bem, valendo-se de contribuições dos nobres espíritos guia da humanidade. Enfim, primeiro, humildade, conhecimento, dedicação, aquela vontade intensa de auxiliar, sem esperar recompensa alguma, sem se destacar dos demais, sem dizer que você é melhor ou pior. Nós somos todos trabalhadores e todos aprendizes. Vontade de dar sentido à existência terrena, anseio de romper os laços da ignorância, amor pelos estudos, amor que se desenvolve aos poucos, desde que o interessado imponha a si mesmo algumas disciplinas a fim de obter êxito, anseio por servir aos irmãos do caminho evolutivo sem ingenuidade, mas consciente de que as pessoas são como são e que a elas caberão o desejo, a vontade e a iniciativa de aplicar as suas vidas os conhecimentos adquiridos no Espiritismo. Saber atuar em equipe. Será sempre complicada a iniciativa de formar um grupo espírita por parte de indivíduos absolutistas que querem ser os donos e dizer sempre a última palavra. Por outros que são verdadeiros laissez-faire, que desejam aguardar a todos em qualquer ocasião. Por aqueles que detestam agir, servir, trabalhar, se mover, por outros que se conformam com um grupo de leitores e discutidores inúteis, para os quais rezar muito e transferir aos desencarnados responsabilidades humanas é o bastante. Num grupo espírita, deveremos ser sempre irmãos e servidores uns dos outros, sem transigir, porém, com os princípios e fundamentos do Espiritismo, conforme Nolo entregou a Allan Kardec. Não deveremos perder a capacidade de utilizar o ensinamento do Cristo a respeito da coerência que devemos ter na oportunidade de que o nosso falar seja sim, sim, não, não. A quem participe do grupo, caberá desenvolver em si próprio o gosto pelos estudos sérios da doutrina espírita, empenhando-se em incentivar, em sensibilizar outros companheiros para trilharem os mesmos afortunados caminhos. Certos de que o Espírito de verdade, nas páginas espíritas, nos conclama ao amor e à instrução, deveremos envidar nossos melhores esforços para que o grupo espírita que venhamos a formar, ou aquele onde atuamos, não se distancie, ainda que minimamente, desta dualidade, a fim de que seja madura e venturosa a nossa cooperação com as sociedades em que vivemos. O Espírito Emmanuel, guia espiritual do médium brasileiro Chico Xavier, recomendara-lhe outrora que para obter bom êxito na execução do trabalho espírita, necessitaria de disciplina. Disciplina e disciplina. Seria a repetição da palavra um simples esforço para enfatizar a vital importância da disciplina para o médium? Ou essa palavra tem outras abrangências? O importante é que essa repetição da palavra disciplina, não sendo apenas uma figura de linguagem ou um esforço de ideia, leva-nos a verificar o quanto essa virtude é importante e imprescindível para qualquer pessoa que anseie por realizar com a sua melhor perfeição alguma atividade no mundo.
Indaguemos aos músicos e bailarinos, por exemplo, a respeito da disciplina que necessitam ter para que se apresentem com seus virtuosismos, conseguindo arrancar aplausos e reconhecimentos populares. Horas e horas de ensaios exaustivos, necessidade de repetir o que não esteja suficientemente bom, o balanceamento da alimentação para que o corpo esteja em boa forma e não lhes cause desagradáveis surpresas. Perguntemos aos atores de teatro, cinema ou de televisão e aos atletas desportivos sobre a disciplina que tem que ter, de modo a se exibir galhardamente, tornando-se verdadeiros ícones da interpretação cênica e da superação dos limites corporais. Horas e horas de ensaios e treinos exigentes, as repetições que lhes são impostas incontáveis vezes, o bom trato e o exercício da memória, o respeito aos valores nutricionais dos alimentos que consomem, para que no momento de suas apresentações tudo saia conforme foi programado para a busca do sucesso. Os médiuns não são diferentes. Há necessidade de disciplina no uso que fazem de tudo que a vida lhes confere. Não comer de mais, nem de menos, nem como a sua constituição física o exige. Evitar o alcoolismo, que nos retira da plena lucidez e do controle de nossas ações, uma vez que não sabemos em que momento poderemos ser acionados para a ação do bem. Cuidar dos conteúdos que são lidos ou assistidos, bem como dos assuntos que são conversados, sem nenhuma neurose. Por saber que a mente, instrumento principal no trabalho dos médiuns, fica impregnada desses produtos que tanto interferirão nos processos de concentração e da filtragem psíquica, quanto perturbarão com a eclosão de cada momento de cenas, textos e falas indevidas de que se haja nutrido. Enfim, é fundamental todo o cuidado com o mundo íntimo, com a vida moral que se leva cotidianamente, a fim de dar boa conta dos compromissos espirituais da mediunidade. Temos aí alguns motivos pelos quais o médium Francisco Cândido Xavier, tutelado espiritual de Emmanuel, conseguiu atuar na mediunidade luminosa e útil ao longo de mais de 70 anos como fiel intérprete dos espíritos superiores, bem como benfazejo enfermeiro socorrista dos espíritos sofredores, encarnados e desencarnados, sem reclamações ou queixas, sem exigências de ordem material, sem exibicionismos de quaisquer tipos, vivendo a virtude do amor a Deus e ao próximo com total desinteresse pessoal. As disciplinas vividas por Chico Xavier transformaram-no no maior modelo de médium para os nossos dias e para os tempos porvindouros do nosso planeta. Lamenta-te, com justa razão, da agrura moral dos tempos atuais, que consegue causar malefícios para toda a sociedade. Reclamas lucidamente do avanço da violência em qualquer nível, considerada da dependência química que invadiu lares, escolas, oficinas de trabalho e templos. Recriminas devidamente a enxurrada de pornografia que se espraia com relativa facilidade, tendo achado adeptos subservientes em todas as camadas da esteira social. Identificas a queda gradual e perseverante da qualidade das programações midiáticas, que sejam radiofônicas ou televisivas, onde o escândalo e as aberrações do caráter têm furos de cidadania, sendo mostrados com tamanha regularidade que acabam por se impor às menos frágeis e incautas que os aceitam, absorvem e difundem, muito embora os veículos se mantenham impolutos como verdadeiras ilhas de nobilíssima exceção. Falas de textura ideológica de periódicos como jornais e revistas que conseguem relegar a planos secundários as boas obras, os fatos construtivos do bem, que costumam ser enfocados muito modestamente, enquanto dão longos e duradouros destaques à impostura, à criminalidade, ao nonsense presentes na sociedade.
Denuncias a baixa qualidade dos diálogos ou monólogos aos quais és levados a ouvir, quando constatas desde a pobreza vocabular gritante até as agigantadas dificuldades da leitura interpretativa. Imensos grupos de indivíduos que, ajustados à condição de analfabetos funcionais, conseguem juntar letras e formar palavras sem que, contudo, logrem decodificar o que está escrito. Angustia-te com as características dos quadros da política partidária que tem assustado a população consciente e pasmas com a leva dos que neles se inscrevem, sonhando em locupletar-se em sua sede de poder temporal e em seu fascínio pelo relintar simbólico das moedas. Perturbas-te com o que assumiram como prática comum transformar o erário em patrimônio particular, o que é de todos tornar-se em posses pessoais. Desarmonizas-te com o cinismo com que te corrompe e se é corrompido, além do veso de converter as comunidades baldas de comida, de trabalho, de saúde, em massas de manobras, tendo em vista lhe negarem desgraçadamente a chance de iluminar a mente com a luz sublime da escolaridade, do pensamento alto ou da lucidez intelectual. A situação psicossocial, moral e espiritual do mundo chegou a tal condição que parece que tudo isso é o normal. Muitos já admitem que é assim mesmo e que o mundo não tem mais jeito, ou para seus problemas não há mais conserto. Há mesmo aqueles para os quais tornaram-se estranhos, inconvenientes e exibicionistas vaidosos, exatamente os que mantêm esforços pela boa qualidade de tudo quanto fazem. É verdade que o momento presente da humanidade é preocupante e deve merecer as atenções das autoridades variadas, constituídas mundo afora. Entretanto, os que militam nas hostes da crença, empolgados pelas leis de Deus em vigor na terra, devem refletir acerca dos tipos, classes e categoria dos seres espirituais que se acham agora renascidos no planeta, com o propósito feliz de alcançar o progresso. Têm sido inumeráveis os espíritos que o Criador tem enviado ao planeta terrestre para que se elaborem a própria melhoria. Porém, uma vez reencarnados no bojo de famílias displicentes, de comportamento do tipo laissez-faire, acabam por desviar-se dos trilhos do compromisso, tendo em vista o relaxamento dos processos educacionais. Familiares existem que incentivam as práticas de explorar os semelhantes e as atitudes violentas dos filhos para com terceiros. Famílias que induzem seus meninos e meninas às exacerbações da sexualidade precocemente, prematuramente, gerando desajustes, conflitos e frustrações no campo da libido. Familiares que alimentam os pendores perdulários, consumistas ou onzenários egoístas da prole, deixando-a incapaz de exercício de moderação em todos os sentidos. Estamos diante de um mundo que tem necessidade da maturidade nos relacionamentos entre os indivíduos, relacionamentos que deveriam primar pelo respeito recíproco e pelo empenho em favor das qualidades morais de todos. Mas não é o que acontece, e em virtude dessa falta, o aturdimento geral tem sido a marca desses tempos de complicações humanas, nos mais distintos patamares. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O entardecer dos anos. É comum ouvirmos reclamações variadas frente ao processo de envelhecimento. As costas doem, os joelhos não nos levam mais com a mesma desenvoltura para onde queremos ir. A visão se torna embaçada e, por vezes, é difícil a leitura. Ou será que foram as letras que encolheram o tamanho? Os pés que um dia dançaram sem cansar, agora tropeçam em lembranças de passos mais leves e, por vezes, indecisos. As mãos, antes ágeis, tremem levemente vez ou outra, como se cada movimento carregasse o peso dos anos que elas suportaram. Os ouvidos não captam com clareza as palavras. Parece que o mundo fala mais baixo. Ou será que nós nos distanciamos das pessoas? Ou elas de nós? A memória, anteriormente fiel,
por vezes nos trai, deixando nomes e rostos escaparem como nuvens que se vão inquietas. Desde a revolução médica proporcionada pelos anti-inflamatórios em 1897 e dos antibióticos em 1928, uma vida longeva é cada vez mais comum. Séculos atrás, era raro que as pessoas chegassem aos 50 anos. No Brasil atual, a expectativa de vida passou para 77 anos. Segundo estimativas, até 2030, haverá 1 milhão de centenários no mundo. No entanto, mais do que viver longamente, o que importa é viver bem. Em verdade, envelhecer é o que acontece conosco quando tudo dá certo. Pensamos nisso? E embora as mudanças naturais do corpo que nos falam da fragilidade da matéria, o que devemos lembrar é que há uma riqueza de experiências acumuladas. Os cabelos brancos, as rugas que surgem no rosto, cada linha que se desenha em nossa pele, são testemunhas de histórias vividas, de momentos que nos transformaram. São lembranças de dias transcorridos, de oportunidades recebidas para redigir nossa própria biografia. Existe alternativa para nos furtarmos ao envelhecimento? Sim, basta morrer jovem. Isso significa não ter a oportunidade de conviver com os nossos amores tempo mais dilatado, não poder conhecer lugares diferentes, nem adquirir novos conhecimentos que nos enriquecem o intelecto. Nesse processo todo que honra aqueles que atravessamos os anos em produção constante, não podemos esquecer de algo essencial. O corpo envelhece e um dia sucumbe, finda-se. Entretanto, nós, espíritos imortais, prosseguimos vivos e ativos. Tudo que aprendemos, tudo que armazenamos de conteúdo intelectual e moral, levamos conosco. Isso nos diz que nunca é tempo de parar de estudar, de aprender, de fazer algo de útil. Os desafios do envelhecimento, como as dores e as limitações físicas, podem ser vistos como oportunidades de desenvolver virtudes, como a paciência, a resiliência e a humildade. Naturalmente, como a soma dos anos nos aproxima do retorno à pátria espiritual, é um momento adequado para a reflexão, para resolver pendências, perdoar e pedir perdão, desapegar-se de mágoas e ressentimentos para o fortalecimento da fé e para se conectar com Deus. Acima de tudo, agradecer a divindade por essa oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Afinal, cada ano vivido é um presente divino que nos faculta crescimento de variada ordem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela oportunidade sublime que temos há mais de uma década de estarmos aqui sintonizados com os nossos queridos irmãos do outro lado dos microfones, levando a sua mensagem, que é o lenitivo para todos nós, que muitos têm os corações doridos, sofridos, por um mundo ainda de provas e expiações, mas sabemos, ao longo do milênio, chegaremos à condição de mundo regenerador, onde as almas aqui encarnadas estarão numa situação mais evolutiva e nós, quando regressarmos aqui numa nova oportunidade, certamente encontraremos o planeta bem mais desenvolvido, que possamos também chegarmos ao mundo espiritual com a nossa bagagem cheia de boas ações praticadas. Que o Senhor nos incentive sempre, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, por mais uma vez poder participar do programa. O Espiritismo está no ar junto com você e estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.